Maravilhoso. Semana passada tivemos uma mensagem maravilhosa em Efésios capítulo 3. Estamos muito familiarizados com aqueles versículos onde Paulo louva o Pai por ter dado aos crentes que se fortalecessem com poder mediante o Espírito, para que o Filho pudesse habitar no coração deles. E o irmão lhe disse que isso mostra o Deus triuno, o Pai como a origem, o Espírito como o canal, o meio, e o Filho como a meta, trabalhando e operando como coordenado universalmente, como uma máquina universal. Mas o Deus triuno não é o operador dessa máquina, é o corpo de Cristo. Se não houver oração ao Pai como a origem, essa máquina não pode operar adequadamente. Então, Cristo habitar é uma obra de edificação. Ele está se edificando em nós interiormente. Hoje à noite prosseguimos para o capítulo 4 de Efésios, para ver outro item crucial da verdade no livro de Efésios. O título da mensagem desta noite é a edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo. Esta mensagem vem de 10 versículos em Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Veremos o conteúdo desses versículos enquanto percorrermos o esboço. Este esboço tem 4 algarismos romanos e todos começam com as palavras a edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é realizada mediante 4 coisas. Mediante, ponto 1, ponto 2, mediante, ponto 2, ponto 3, ponto 4, mediante alguma coisa. Então, nós temos que ver que os assuntos, as questões cruciais relacionadas à edificação orgânica do corpo orgânico de Cristo. Paulo disse que a igreja é o corpo. E esse corpo precisa ser edificado. Por isso, esses 10 versículos, eu acho que o irmão Otmani considerava os versículos mais difíceis de toda a Bíblia de serem cumpridos. Em Mateus o Senhor disse, edificarei a minha igreja. Essa é a maior profecia da Bíblia. E ele falou, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Satanás e com suas forças malignas e a morte atacam a igreja tentando prevalecer, mas as portas do Hades não prevalecerão. O Senhor prevalecerá através da sua obra de edificação e terminará edificando a igreja. A restauração do Senhor hoje tem esse propósito. Não estamos aqui por nosso próprio benefício, por nosso prazer. Estamos aqui pelo Senhor, para que o Senhor ganhe o seu edifício. Então vamos ver nessa mensagem todos esses itens cruciais. Isto é uma visão para nós. Oramos para que o Senhor nos mostre a visão. A maneira como o corpo orgânico de Cristo é edificado intrinsecamente para participarmos desse edifício e experimentar isso sendo realizado na nossa vida. Algarismo Romano 1, a edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é realizada mediante conceder, dispensar a graça divina segundo a medida do dom de Cristo. Isso está baseado em Efésios 4:7, que diz, mas a cada um de nós, eu quero enfatizar essas palavras, cada um de nós, não há exceção, a cada um de nós. Somos membros do corpo, somos crentes em Cristo e a cada um de nós foi concedida a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Aqui temos a palavra medida. O que é medida e que é o dom de Cristo? Neste versículo especificamente. Veremos à medida em que prosseguirmos. Ponto A diz, todo membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo? Você está incluído em todo membro?
Eu também. Todo membro do corpo de Cristo é o quê? É um dom indispensável para o corpo. Você sabe que você é um dom indispensável para o corpo? Cada um de nós e todo membro é um dom indispensável para o corpo. Esse indispensável significa que é absolutamente necessário. Você é absolutamente necessário para o corpo de Cristo. E o nosso corpo humano é um exemplo maravilhoso. Veja o nosso corpo humano. Ele tem muitos membros. Os membros não têm todos a mesma função, mas são indispensáveis para o corpo e o seu funcionamento, a sua expressão, a expressão da pessoa que habita esse corpo, certo? Sem determinados membros, nos faltará algo. O corpo pode conseguir viver, mas com uma falta definitiva. Portanto, todo membro é indispensável como um dom. Somos não apenas membros, mas somos dons. A palavra dom é maravilhosa. Você é um dom. Você é um dom, um presente para o corpo de Cristo. Você é um dom, um presente para mim. Todos somos dons para o corpo de Cristo. Somos preciosos para o corpo e o corpo não pode ser edificado sem você, sem cada um de nós, todos nós, cada um de nós aqui precisa receber graça. O que é graça? Graça é o Deus triuno, certo? Corporificado em Cristo, tornado real como o Espírito que dá vida e dispensado a nós como vida e suprimento de vida para o nosso desfrute. Isso é o próprio Deus dispensado a nós, isso é graça. Quando recebemos essa graça, somos constituídos com ela, que é o próprio Deus, e nos tornamos um dom para o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, os versículos 4 e 5 falam: pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros têm a mesma função. Eu tenho a minha função, você tem a sua função. Eu preciso de você, é claro, porque eu tenho a minha porção, mas sem você eu não sou completo. Todos nós precisamos uns dos outros. Somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. E o versículo 5 fala: e tendo dons que nos foram dados segundo a graça, a graça, isso é a capacidade espiritual produzida em nós por experimentarmos a graça divina. Quanto mais experimentamos a graça dada a nós, quanto mais a desfrutamos, mais temos habilidades e capacidade espiritual que se desenvolve em nós pelo nosso crescimento na vida divina. O crescimento em vida é muito necessário. Assim como uma criança que nasceu, tem todos os seus órgãos, os seus membros, mas as habilidades do que esses membros conseguem fazer tem uma forma muito primitiva quando é um bebê, mas à medida em que cresce, esses dons ou essas habilidades dos diversos membros da criança se desenvolvem. Aqui em Romanos 12, os dons são capacidades individuais, espirituais. Em Romanos 12, a graça que produz o dom. Em Efésios 4, a graça é que supre os dons. E a graça é dada a cada um de nós como membros do corpo, segundo a nossa medida. Cada um de nós tem a sua medida. E isso pode ser comparado com o nosso corpo físico. Há alguns membros que são maiores que os outros. Temos a nossa coxa, o maior membro do nosso corpo. E o suprimento de sangue que a nossa coxa recebe é muito maior do que o suprimento de sangue que o dedinho da mão recebe. A graça é a mesma, a qualidade é a mesma, mas a quantidade não é a mesma.
É maravilhoso que em nosso corpo físico cada membro é suprido segundo a sua medida. Suponha que o suprimento de sangue, o mesmo sangue que deveria ir para a coxa vai para o dedinho. Não, a coisa não ia caminhar bem. Cada membro, cada pessoa dotada tem uma medida. Então, temos de ver que todos somos dons indispensáveis ao corpo. Em 1 Coríntios 12, há alguns exemplos que Paulo dá de maneira inadequada de pensar. Ele disse, número 1, se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, podemos olhar para nós mesmos e falar, porque eu não sou aquele membro, eu não sou do corpo. Não, o corpo não precisa de mim. Não é certo isso. Cada membro é indispensável, todo o corpo não pode ser a mão. O corpo precisa do pé, precisa de você, precisa de mim. E outro extremo é que um membro, por exemplo, o olho, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Esse é outro extremo. Um extremo é o corpo não precisa de mim, o outro extremo é eu não preciso do corpo. E esses dois, às vezes, são pensamentos que podem estar em alguns crentes. É por isso que Paulo diz que para praticar a vida do corpo, precisamos ser transformados. Temos de ser transformados pela renovação da nossa mente. Quanto mais entramos na palavra, mais o elemento da vida divina leva embora todas as maneiras inadequadas de pensar, para que pensemos como devemos a respeito de nós e dos outros. Letra B. O dom de Cristo é uma pessoa constituída com a vida e o elemento de Cristo que a Trindade Divina lhe dispensou. Em Efésios 4, o dom é uma pessoa. Você é um dom. Eu sou um dom. Todos nós, como pessoas, como membros do corpo, somos dons para o corpo. Mas precisamos ser constituídos com a vida e o elemento de Cristo, que é dispensado a nós. Então, estamos aqui recebendo diariamente o dispensar da vida e do elemento de Cristo, que é realmente a graça. Recebemos graça. 1 Coríntios 15, 10, Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é maravilhoso esse versículo? Paulo era uma constituição da graça, ele era um homem graça. E disse aos coríntios, eu quero passar por Corinto a caminho de para onde eu estou indo, para que vocês recebam graça em dobro. A ida de Paulo era a ida da graça. Paulo era constituído com a graça, com a vida e o elemento de Cristo. E isso o fez dele um dom para o corpo. Ponto C. Cada pessoa dotada tem uma medida e a graça divina lhe é concedida, dispensada, segundo aquela medida. Então, a medida de graça que eu recebo, ela me torna o membro que eu sou. Há membros do corpo que recebem mais graça do que nós, e isso é maravilhoso, porque eles são aquele membro. E isso é maravilhoso. Na economia de Deus, Deus é capaz de dar a graça para cada membro do corpo segundo a sua medida. É por isso que o funcionamento do corpo é para a edificação do corpo. O nosso funcionamento não é para expor as nossas capacidades, mas para edificar o corpo de Cristo. Somos dons para o corpo e para a edificação do corpo. Algarismo Romano 2. A edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é realizada por meio de Cristo como a cabeça em sua ascensão, incluindo sua ressurreição.
conceder ao corpo de Cristo as pessoas dotadas, tal como os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são constituídas no dispensar da Trindade divina. O dar das pessoas dotadas por Cristo ao corpo em sua ascensão. Em sua ascensão, Cristo deu as pessoas dotadas ao corpo. E isso inclui todos nós. Todos somos dons dados ao corpo. Mas alguns desses dons, o versículo 11 fala, ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres. Eles são membros especiais dados pelo corpo, pela cabeça ao Cristo em sua ascensão. E todos os demais membros são constituídos no dispensar da Trindade divina para a edificação do corpo de Cristo. Paulo menciona a ascensão de Cristo em Efésios 4:8, e ao fazê-lo, ele cita o Salmo 68:18. Efésios 4:8 fala quando ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí temos os versículos 9 e 10, que são um parênteses. Ele subiu às alturas, ele também desceu. Aquele que subiu é aquele que desceu. E aquele subiu às alturas para encher todas as coisas. Ele concedeu dons aos homens, alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas, outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos os crentes são membros do corpo de Cristo, como os dons em geral, mas há alguns dons especiais. Algumas pessoas que foram especialmente dotadas para serem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, e a obra deles não é substituir os demais membros do corpo, mas aperfeiçoá-los. Na maior parte da esfera cristã, aqueles que são dotados, se eles são um verdadeiro dom para o corpo, eu não sei, mas eles assumem uma certa posição elevada e substituem os outros, não aperfeiçoam os outros para funcionar, mas na economia de Deus e na restauração do Senhor, os dotados, aqueles que são especialmente dotados, devem fazer a obra de aperfeiçoamento de todos os santos, para que os santos façam a obra de edificação diretamente. Então aqui, essa passagem da palavra menciona a ascensão de Cristo. Ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Na ascensão de Cristo, ele levou cativos determinadas pessoas e os deu como dons aos homens. Isso fala de Cristo em sua ascensão. Efésios 4:8 diz: quando ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo aqui está citando o Salmo 68, versículo 18. Na nota de rodapé, naquele salmo é maravilhosa, porque o Salmo 68 retrata o mover de Deus na época do Antigo Testamento no tabernáculo, com a arca como o centro do tabernáculo, a partir do Monte Sião, do Monte Sinai para o Monte Sião. Então Deus está movendo-se ali para levar o seu povo para a boa terra, do Monte Sinai, o lugar onde o tabernáculo foi edificado, e nesse mover, passando pelo deserto, esse mover
foi um mover de guerra, porque em todo lugar que eles iam, havia tribos pagãs que eram um com o inimigo de Deus para tentar impedir que eles tomassem posse da boa terra. Então havia essa batalha, e aonde quer que a arca fosse, eles iam e a vitória era ganha. O hino que cantamos fala: louvado seja ele, Cristo é vencedor. Essa é uma figura maravilhosa, porque o mover de Deus no Novo Testamento, o mover de Deus no Antigo Testamento começou com ele erigir o tabernáculo, e por fim Deus entrou no tabernáculo e começou o mover, e termina com a arca subindo o Monte Sião. E no Novo Testamento é exatamente igual. O mover de Deus no Novo Testamento começa com o estabelecimento do tabernáculo. O tabernáculo é o Cristo encarnado. A palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós. E contemplamos a sua glória, a glória de Deus. Estava nesse tabernáculo. Então, o mover de Deus começou com a encarnação de Cristo. E onde quer que esse Cristo encarnado fosse, havia guerra. Certo? Ele encontrou todo tipo de obstáculos e venceu todas as batalhas. Ele nunca foi derrotado. Nenhuma única vez ele foi derrotado. Ele sempre foi vitorioso. Especialmente no final da sua vida humana na terra, ele morreu crucificado. E aparentemente parece que ele foi derrotado ali, permitindo que ele fosse morto, mas na verdade a sua morte foi a sua maior vitória, porque com a sua morte ele destruiu o diabo e terminou todas as coisas negativas no universo, resolveu todos os problemas. Ele foi absolutamente vitorioso e em sua ressurreição continuou a sua vitória. Ele venceu a morte, dispensou a sua vida aos seus crentes em ressurreição, e então em sua ascensão aos céus, que é tipificada pela arca subindo o Monte Sião, foi uma celebração da sua vitória. Foi uma celebração de vitória. Então o Senhor subiu, e diz que quando ele subiu, ele levou cativos aqueles que estavam cativos. Havia muitos cativos, mas ele, como um general vitorioso, lutando a batalha, levou cativos. A principal parte daqueles cativos éramos nós. Sabemos que Satanás é inimigo de Deus, com todos os poderes malignos das trevas. Mas porque ele foi capturado por Satanás, nos tornamos inimigos de Deus por causa da ação de Satanás. Então, quando o Senhor venceu, ele derrotou todos os seus inimigos, incluindo a nós. Então, em sua vitória, ele reina. E ele nos conduziu como cativos conquistados na procissão da sua vitória. Nós não tínhamos nem nascido ainda quando isso aconteceu, é isso que a Bíblia diz. Ele levou cativos. Quem eram esses cativos que ele levou? Aqueles que foram tomados cativos, que eram cativeiro de Satanás. Então o Senhor derrotou Satanás e nos tomou para ele mesmo e nos levou como seus cativos, e subiu ao Monte Sião, que representa o céu, o terceiro céu, onde Deus habita. Ele nos levou todos lá, nos apresentou ao Pai, o Pai nos deu de volta a ele e ele nos deu para o corpo. Essa é a revelação na Bíblia. Item 1 fala alturas, na citação de Salmo 68:18, refere-se ao Monte Sião, que simboliza o terceiro céu, onde Deus habita. Na celebração de sua vitória, Cristo subiu, mas não subiu por si mesmo, sozinho.
A Bíblia amplificada diz que ele subiu com um trem de inimigos vencidos. 2. Salmo 68 implica que foi na arca que Deus ascendeu ao Monte Sião após a arca ter obtido a vitória. A arca subiu para o Monte Sião. Isso retrata como Cristo obteve a vitória e ascendeu triunfantemente aos céus. Não sozinho, mas com um trem de inimigos vencidos. 3. Por meio do seu tráfego universal e em sua ascensão, Cristo levou cativo aqueles que estavam sob cativeiro de Satanás e concedeu-os como dons ao seu corpo. Aqui temos a expressão tráfego universal. Cristo é um Cristo viajante, ele viajou por todo o universo. Hoje em dia é fácil viajar em torno da Terra, os astronautas fazem isso, mas Cristo ele viaja por todo o universo. E isso começou em sua encarnação e através da sua morte na cruz, isso foi o início do mover de Deus em sua economia neotestamentária. Cristo descer para a terra foi o começo do mover de Deus na economia neotestamentária. Então, após a sua crucificação, ele desceu ainda mais para o Hades, que está no centro da terra. Depois de ter derrotado, destruído Satanás e vencido, ele desceu ao Hades, desceu ainda mais, a parte mais profunda do universo, poderíamos dizer. E dali ele subiu, ele ascendeu do Hades para a terra novamente, e dali ele subiu novamente da terra para o céu. Quando ele subiu para o céu, ele nos levou com ele, como seus inimigos vencidos. E esse é o tráfego universal de Cristo. Em Efésios 4, fala que através dele ter descido e através dele subir e descer, ele edifica todas as coisas. Ele edifica todas as coisas. Há um item maravilhoso nesse aspecto. Tenham em mente isso, que Cristo é o viajante universal, ele viajou do céu para a terra, da terra para o Hades, do Hades para a terra e da terra para o céu novamente. Ele viaja por todo o universo para levar a cabo o mover de Deus em sua economia, por toda a sua economia. Isso é parte do mover de Deus, até a ascensão do Senhor. Em sua ascensão, o Senhor nos levou cativos, depois de nos ter resgatado de Satanás. Nós éramos cativeiro de Satanás antes. Então ele nos tornou dons para o seu corpo. Letra A minúscula, os santos redimidos estavam sob cativeiro de Satanás antes de serem salvos pela morte e ressurreição de Cristo. Através da sua morte e ressurreição, ele nos salvou do cativeiro de Satanás. Em sua morte, ele derrotou Satanás, resolveu o problema do pecado e da morte e nos resgatou das mãos de Satanás. Então, em sua ressurreição, ele se transmitiu para nós como a vida de ressurreição, e nos redimiu, nos resgatou, nos vivificou, e ele nos levou, nos deu ao Pai, o Pai nos deu de volta para ele e ele nos deu para o corpo. B. Em sua ascensão, Cristo levou os cativos. Esse se refere a nós, levou-os. Ou seja, ele resgatou-os do cativeiro de Satanás e tomou-os para si. C. Em sua ascensão, Cristo levou-os aos céus. Os significa os que foram resgatados, que se tornaram cativos de Cristo. Ele levou-os aos céus como seus cativos em sua procissão de inimigos derrotados e concedeu-os como dons ao seu corpo, para a edificação do corpo. Nós nos tornamos dons para o corpo e fomos dados ao corpo.
Cada um de nós é um dom para o corpo. Que precioso. Você é um dom para o corpo. Às vezes você deve dizer para si mesmo, eu sou um dom para o corpo. Eu fui dado ao corpo. Eu não sou alguém sem importância, não sou insignificante, eu sou um dom para o corpo. D. Agora. Agora significa agora mesmo. Cristo está celebrando o seu triunfo sobre eles. Quem são eles? Nós. Agora, Cristo está celebrando o seu triunfo sobre eles, seus inimigos derrotados. Nós somos os inimigos derrotados. E guiando-os como seus cativos numa procissão triunfal. Então agora a procissão triunfal ainda está ocorrendo. Estamos nessa procissão. Para quê? Para o seu ministério. Estamos levando a cabo o ministério neotestamentário de dispensar o Deus triuno como graça ao corpo de Cristo, aos que foram escolhidos por Deus, certo? E esse ministério é edificar o corpo. Como vemos isso? Vemos isso em 2 Coríntios 2,14. Paulo falando a respeito dele mesmo e dos seus cooperadores, ele disse, mas graças a Deus que no Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo disse que enquanto ele se movia com Deus para levar a cabo o ministério da nova aliança de edificar o corpo de Cristo, ele estava sendo conduzido numa procissão triunfal no Cristo. Até mesmo hoje, até hoje o Senhor está celebrando o seu triunfo sobre nós. Precisamos ser vencidos, subjugados por Ele, para estarmos na sua procissão triunfal, para o ministério. Isso é para o ministério. E o ministério é para a edificação do corpo de Cristo. B. Quanto mais Cristo ascende e descende em nós, capturando-nos e nos derrotando, mais Ele nos enche consigo mesmo para constituir-nos como dons ao seu corpo. Eu quero ler algo da mensagem 340, das mensagens de conclusão. Quando Cristo subiu às alturas ao terceiro céu, esse não foi o fim da sua viagem. Depois de ter subido, ele desceu para o nosso espírito. Portanto, Cristo é aquele que desce, sobe, viagem e vem a nós em visitações graciosas. E Cristo hoje ainda está viajando, ou seja, ele ainda está subindo e descendo. Agora, a viagem dele ocorre principalmente em nós. O que vocês acham disso? Amém? É normal subir e descer. Não é normal ir sempre numa reta. Nós precisamos subir e descer. Porque isso mostra que o Senhor está viajando em nós. Quando estamos embaixo, Cristo desce para onde nós estamos para nos resgatar. Muitas vezes, durante o dia, nós podemos ser levados por Cristo aos céus. E em nossa experiência podemos testificar que Cristo em nós desce e sobe. Ele sobe e desce. Embora Ele em si mesmo seja sempre estável, mas não, Ele está sempre fazendo uma viagem em nós. Descendo e subindo, Cristo nos enche consigo mesmo. Subindo e descendo, subindo e descendo. Você está sendo enchido com Cristo. Cristo está nos enchendo consigo mesmo. Por subir e descer, Cristo nos constitui seu corpo. Quanto mais Ele desce e sobe em nós, mais nos tornamos dons. Muitos
funcionam muito pouco na igreja porque precisam ser constituídos como os dons. E isso mostra que precisamos experimentar o Cristo viajante, subindo e descendo, o Cristo que sobe e desce. Enquanto Cristo sobe e desce neles, ele os captura, os vence, os conquista e os torna dons para o seu corpo. E aí, quanto mais ele viaja, eles se tornam dons úteis, que o Senhor nos constitui dons somente através do seu subir e descer em nós, através dessas experiências de Cristo viajando interiormente durante algum tempo, é que nos tornamos úteis para a igreja. Devemos experimentá-lo e desfrutá-lo como o Cristo que desce e sobe. É normal estar em cima, estar embaixo. Quando você está caído, você está embaixo, o Senhor desce para estar com você e traz você para cima de novo. Por essa viagem, por esse tráfego dele em nós, ele nos vence, nos conquista e nos enche com ele mesmo, nos conquista e nos dá como dons para o corpo. E a última sessão de Algarismo Romanos 2, letra C, Salmo 68, 12 e 13, revela poética e tipologicamente o despojo da vitória de Cristo, que inclui tudo que foi ganho mediante aquilo que Cristo realizou, consumou, alcançou e obteve, como as colheitas da vitória da sua morte, ressurreição e ascensão. A vitória de Cristo é sua morte, ressurreição e ascensão. Esse despojo é descrito em detalhe no versículo 13 do Salmo 68. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Que significa isso? Isso é uma expressão muito poética, cheia de tipos, de figuras. É uma figura com significados espirituais. Vamos descobrir o que é isso. Número 1 fala, esse despojo na verdade são as riquezas do Deus triuno processado e consumado como a porção dos eleitos de Deus, tipificados pela pomba, o espírito, a prata, que significa o filho, e o ouro, que significa o Pai com sua natureza divina. Esse é o Deus triuno. O despojo da vitória de Cristo é quem leva a cabo a economia de Deus. É o próprio Deus triuno processado e consumado para ser a nossa porção. 2. As asas de pomba significam o poder de locomoção do Espírito. Prata significa Cristo em sua redenção todo-inclusiva para a justificação dos seus crentes como a entrada na sua salvação plena. A justificação é a nossa entrada na salvação plena de Deus, mas não é a salvação plena em si, mas é a entrada. 4. Penas maiores, as penas na ponta das asas de uma ave que fornecem a força para voar e pairar, significam o poder de pairar do Espírito. O Espírito em nós, ele paira. Às vezes nós experimentamos o pairar do Espírito. Essas são as penas maiores. É a experiência interior que temos do poder de pairar do Espírito. O Espírito tem o poder de pairar e nos levar a pairar lá nas alturas. Às vezes nos sentimos na terra, e às vezes tocamos o Espírito e nós pairamos, nós voamos. Isso é parte do despojo ganho pela vitória de Cristo. 5. O brilho favo do ouro com o qual as penas maiores estão cobertas significa Deus em sua natureza, resplandecendo na vida e glória divinas. Já falamos isso, certo? O ouro representa a natureza divina. O verde significa o quê? Vida. O amarelo significa o quê? Glória. Glória. Então temos o ouro flavo, o brilho flavo do ouro, ou seja, o ouro amarelado, que fala da vitória que Cristo ganhou para desfrutarmos. 6. O conteúdo dos itens acima, como o despojo ganho por Cristo em sua vitória para o desfrute dos eleitos de Deus,
É, na verdade, o Deus triuno com todos os itens da sua salvação completa, plena e todo inclusiva. Isso é representado por esses versículos em Romanos 5. Primeiro temos o fato de que nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Isso é uma questão da redenção judicial, ser reconciliado através da redenção de Cristo e a justificação de Cristo. Essa é a parte judicial da salvação. E então somos salvos em sua vida, representado pelo verde, o amarelo e o dourado. Mais um item desta sessão. O versículo 19 do Salmo 68 fala: bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação, Selá. Benefícios aqui não significa o benefício de coisas materiais, mas o benefício do próprio Deus triuno, desfrutado por nós dia a dia, como o despojo da vitória de Cristo, para constituir-nos dons genuínos para a edificação do corpo de Cristo. Quanto mais desfrutamos o despojo da vitória de Cristo, o próprio Deus triuno, dispensado para nós, para ser nossa vida e suprimento divino, isso nos constitui membros para a edificação do corpo de Cristo. Agora vamos ver mais sobre a edificação orgânica do corpo. Desfrutei muito o falar do Bob. Bem, a edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo, vamos ver agora o algarismo romano 3, que é parte desse progresso quádruplo, essa progressão. Estamos onde essa edificação intrínseca acontece e agora passamos por algo que é um tanto objetivo em Apocalipse, em Revelação, para algo que é subjetivo a todos nós, na prática, é muito prático. Então, vocês vão ver agora nos próximos 2 algarismos romanos, como todos nós, como membros indispensáveis, servimos para participar dessa edificação orgânica e intrínseca do corpo. Eu quero mencionar aqui que isso é importante porque, desde a semana passada até esta semana, nós passamos para Efésios capítulo 4, estamos agora na segunda parte de Efésios. As considerações convencionais e o ponto de vista a respeito da estrutura desse livro considera os capítulos 1 e 2 uma revelação sobre a igreja e as suas bênçãos que são para a igreja. Então, os capítulos 3 e 4 de Efésios tratam de como nós prosseguimos na experiência. Como vocês sabem, temos essas 2 orações. Oração por revelação, no capítulo 1, versículo 17, e oração por experiência, no capítulo 3, versículos 16 a 19 ou 20. Como vimos semana passada. Então, com base no fato dessa segunda oração para nossa experiência ser preliminar aos capítulos 4 e 5, ou 5 e 6, deixa eu me corrigir aqui, eu vou começar de novo. A passagem sobre a revelação versus a experiência divide o Efésios em 3 partes. Capítulos 1 a 3 é a revelação, capítulos 4, 5, 6 falam da experiência. Mas, é claro, essa segunda oração por experiência está na primeira sessão, enfatizando a importância da experiência. O irmão lhe disse que podemos considerar essa segunda parte da experiência, que ela começa com o capítulo 3, versículo 14, e não no capítulo 4, versículo 1, porque a oração é a oração para introduzir essa experiência. E isso indica que
com base na revelação, Paulo orou para que prosseguíssemos para a experiência. A revelação é maravilhosa que vimos até agora. Mas como podemos ser aperfeiçoados nesse tráfego universal de Cristo para a sua economia? Agora temos que experimentar essa aplicação em nossa experiência, como o Bob disse. Esse subir e descer acontece em nós, certo? Algarismo Romano 3. A edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é realizada através das pessoas dotadas a aperfeiçoarem os santos no dispensar divino. As pessoas dotadas aperfeiçoam os santos no dispensar divino, para que todos os santos sejam capazes de fazer a obra do ministério neotestamentário, ou seja, edificar o corpo de Cristo. Então aqui, neste algarismo romano, e nos subitens, veremos que nas pessoas indispensáveis há duas coisas às quais precisamos chegar. A primeira é que precisamos ser aperfeiçoados pelos dons para fazer o quê? Fazer o que eles fazem. E outro é que precisamos ser aperfeiçoados no dispensar divino, como esse ponto mostra. Então, continuando a oração do final do capítulo 3, e a maneira como ela nos introduz no capítulo 4, o capítulo 3, versículos 14 até 20 e 21, são uma oração para que estejamos no dispensar divino, para que sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito em nosso homem interior. E esse aperfeiçoar, libera o dispensar divino em nós e Cristo habita em nosso coração. Então, em sua palavra de abertura, o irmão Bob disse que nós vimos na semana passada que isso depende muito da nossa compreensão e cooperação. Se não cooperarmos com essa oração, para contatar o Senhor enquanto Ele habita para nos fortalecer no homem interior, é difícil ocorrer o dispensar divino e ele habitar no nosso coração. Então, na palavra, ele fala, se permitirmos, talvez isso indica que a economia divina de Deus para a edificação do corpo de Cristo, os santos sendo aperfeiçoados no dispensar divino, como acontece isso? Quero sugerir usar o Salmo 16 como pano de fundo para aprendermos dessa figura do Antigo Testamento, de como ser aperfeiçoados pelos dons nesse dispensar divino. O primeiro é que nós sejamos aperfeiçoados. Para sermos aperfeiçoados no dispensar divino, precisamos ser cativos antes de ser capturados, introduzidos na ressurreição de Cristo. No algarismo Romano 2, nós vimos que, como o vencedor, ele nos levou cativos, nos capturou, nos levou cativos e nos levou para ele mesmo. Isso pode parecer algo muito grosseiro, como termos militares, mas nós somos um tipo de cativo, somos cativos daquele que quer nos cativar. Se não formos cativados, não seremos aperfeiçoados. Se não formos cativados, não teremos como responder a Ele, cuidar dele da maneira em que Ele quer, liberando em nosso coração, dispensando no nosso coração, nos tornando dons
para edificação. Então, imagine essa questão. Voltando para o Salmo 16, um pouquinho mais. No Salmo 68, há um exército. É referido ali. Mas aqueles a quem se refere no Salmo 68 são do sexo feminino. No versículo 25, as mulheres carregaram a arca, levaram a arca para o Monte Sião cantando. No versículo 12, eles desfrutaram o desfrute. E aí no versículo 13, eles estavam no meio do rebanho, certo? E isso, para mim, implica, santos, que no cumprimento repousais entre as cercas dos apriscos, ser cativado por ele, e então dividir os despojos, e no nosso cativeiro, esses despojos se tornam como uma pomba, e agora descendo e subindo em nós, quando nós o contatamos e o desfrutamos, ele está ali, não apenas com asas de prata e de ouro, mas ele tem o seu poder, o poder de ouro flavo, como o comprimento dessa pomba maravilhosa, essa pomba regeneradora. E ele está ali, e o ouro representa a natureza de Deus, o verde representa Deus como vida, a natureza de Deus, e ele brilhar representa a sua natureza dourada em sua glória celestial. A sua glória é para nos atrair para ele mesmo. E o verde significa, como o irmão disse, que ele está ali para nos dar tudo que ele é em cada situação. Então, nós nos importamos com ele como essa pomba, como veremos adiante, precisamos dele em cada situação. No capítulo 4, versículo 1, Paulo disse que ele era um prisioneiro, falou, somos cativos. Dessa maneira fomos cativados por ele. Então, podemos ser ajudados pelos dons que aperfeiçoam, por causa do seu poder cativante e atrativo, e se torna eficaz no dispensar divino. Isso é para a edificação do corpo orgânico de Cristo intrinsecamente. Letra A. As pessoas dotadas aperfeiçoam os santos, nutrindo-os segundo a árvore da vida, com o suprimento de vida para o seu crescimento em vida. Se os membros dotados querem nos ajudar, os muitos santos, para que sejamos nutridos através deles, o que eles precisam fazer? Os membros dotados precisam ser aqueles que estão na linha da vida, na árvore da vida, desfrutando o dispensar divino eles próprios, sendo eles mesmos cativados, certo? Vocês podem se lembrar, em fevereiro de 2021, na Conferência Internacional de Língua Chinesa, uma mensagem sobre a obra orgânica intrínseca de Cristo, a essência intrínseca da igreja para a existência. O irmão disse que
a maneira da igreja ter a sua essência intrínseca para a edificação orgânica, precisamos estar na linha da vida, permanecer na linha da vida. Se os membros dotados querem aperfeiçoar os santos, o que eles precisam fazer? Os membros dotados precisam permanecer na linha da vida. Foi isso que Paulo fez, que os outros membros dotados faziam, desfrutavam a árvore da vida e nutriam os santos da mesma maneira, ajudando-os a a amar o Senhor e permanecer na árvore da vida, na linha da vida. E o irmão continuou dizendo que o amor pelo Senhor depende dos nossos pensamentos. Enquanto os membros dotados aperfeiçoam os santos, e os santos são aperfeiçoados, eles precisam ser cativos, tocar o Senhor, tocar no Senhor e ter a sua mente renovada através dos pensamentos. E o pensamento é que os mantém capazes de se apegarem ao Senhor e permanecerem no seu dispensar divino. As pessoas dotadas aperfeiçoam os santos para fazerem o que elas fazem para a edificação direta do corpo de Cristo. Nos subitens vocês verão o que os membros dotados mencionados no versículo 11 fazem e ver que podemos fazer essas coisas. Não é para você se comparar com Paulo, mas para que vocês não se preocupem com isso. Se você quiser que alguém aperfeiçoe você como o apóstolo Paulo fazia, aparentemente sim, mas recebendo a revelação de toda essa sessão, Paulo se conservava na linha da vida, pensando no Senhor, nos seus pensamentos, cuidando do pensamento do Senhor sobre o seu suprimento e dispensar. E o dispensar dele era tremendo. Então precisamos perceber que o que os apóstolos fizeram não é diferente do que nós devemos fazer. Todos nós supostamente temos vários dons. E se for falar assim, você pode ser um apóstolo? Sim, você pode ser um profeta, um evangelista, pastor e mestre. Podemos ser tudo isso e precisamos ser, mas a maneira de sermos essas coisas não é aperfeiçoando a nossa capacidade de imitar o que Paulo fazia, mas estar sob o dispensar divino em que ele estava, para sermos aperfeiçoados pelo dispensar divino, sendo capturados como ele foi, como um dom. Isso é muito intrínseco. A edificação não pode ser orgânica se não tocarmos o Senhor intrinsecamente. Então isso governa todo esse esboço, esse contato. Precisa de contato intrínseco, de dispensar, sermos treinados nesse dispensar divino, a maneira de nós usarmos os nossos dons para a edificação do corpo orgânico de Cristo. Os apóstolos aperfeiçoam os santos visitando as igrejas. Você pode ser enviado para visitar a igreja? Claro que pode. E se alguém enviar você para visitar as igrejas, ele é aquele que envia. Mas se sob o dispensar divino, você sente visitar uma igreja e você visita sob o dispensar divino, você será uma bênção para aqueles a quem você está visitando. Você está cheio do dispensar divino e a sua visita será para edificação do corpo orgânico de Cristo e você será enviado como um apóstolo. O labor do nosso irmão aqui é para mostrar que todos precisamos funcionar
Todos precisamos estar debaixo do dispensar divino e todos podemos funcionar como os dotados. Paulo labora nas suas epístolas para que nós fizéssemos o que ele fazia e que pudéssemos ser enviados aos outros, visitando as igrejas, sob o dispensar divino, escrevendo epístolas aos santos. Você pode escrever para o santo, suprindo. Se você recebe a carta de algum santo, você não é encorajado? Não é maravilhoso? E você consegue fazer? Será que todos nós conseguimos? Todos conseguimos escrever cartas para encorajar os santos para edificação? Encorajá-los a permanecer no dispensar divino? Para serem conquistados por aquele cativante? Claro que podemos. Vamos ver agora o item 2. Os profetas aperfeiçoam os santos, ensinando-os a falar o Senhor às pessoas, falando nas reuniões para estabelecer um modelo e ajudando os santos a viverem uma vida de profetizar, sendo reavivados todas as manhãs, vencendo todos os dias. Certo? Todos nós, em 1 Coríntios 12, 1 e 2, mostra que se estivermos sob o dispensar divino, teremos algo para falar. Se você não estiver contatando o Senhor, estiver contatando algo além do Senhor, então nós somos levados como pessoas ignorantes. Mas sob o dispensar divino, nós temos algo para falar. Considere a nossa prática de ler e orar e profetizar. Essa é uma prática intrínseca. Nós lemos e nós oramos esse esboço. Enquanto oramos, nós tocamos isso. Isso entra em nós, isso fala conosco, revela algo a nós, para você estudar, para você recitar, e quando você profetiza, você tem estado debaixo do dispensar divino. Enquanto consideramos esse esboço, podemos falar algo. Quando nos levantamos para falar, porque estivemos no contato com ele sob o dispensar divino, enquanto oramos e estudamos, estaremos sob o dispensar divino, tocando-o, e enquanto falamos, estamos nessa condição, e tudo que nós vimos torna-se uma revelação instantânea, e falamos sob a inspiração daquilo que vemos. Isso é ser um profeta, isso é profetizar. Podemos fazer isso com certeza, certo? Os evangelistas aperfeiçoam os santos, encorajando-os a serem fervorosos no espírito de pregação do Evangelho, ensinando-os com as verdades do Evangelho, treinando-os a pregar o Evangelho, ajudando os santos a serem equipados com o poder do espírito econômico e estabelecendo um exemplo de amar os pecadores e orar por eles. Temos evangelistas entre nós, alguns que têm um dom especial. Temos de perceber que o Evangelho, para nós, não é meramente uma questão do nosso dom ser exercitado, mas é uma questão do nosso viver. Não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos. E isso se aplica ao evangelista. É alguém preparado com certo dom, mas a vida do dispensar divino, para podermos falar sendo um com o Senhor, palavras que tocam o espírito do ouvinte. Todos podemos fazer isso e todos devemos anelar isso.
devemos ter as boas novas conosco o tempo todo. Quando estamos sob o dispensar divino, temos boas novas para os outros. Digamos que no seu viver diário você vai ao banco e ali você fala com o caixa. Você pode falar para o caixa as boas novas, e o caixa costumava falar algo para você, mas você fala algo para o caixa e isso se torna algo normal. Enquanto você está fazendo uma transação, realizando algo prático, você está sob o dispensar divino, e é isso que o evangelista faz. Se o evangelista for apenas algum daqueles que estiveram no seminário e tem um livro com mensagens do evangelho, itens do evangelho, alguém pode ser salvo com isso, mas isso não é ser um evangelista. Um evangelista é alguém que está sob o dispensar divino, falando uma palavra atual, presente, para alguém que ele encontra e toca no coração dessa pessoa para levá-la ao Senhor. Todos podemos fazer isso. A chave para isso é ser cativado por Ele, para que estejamos sob o seu subir e descer e ser o seu falar. Os pastores e mestres aperfeiçoam os santos, apacentando, alimentando e nutrindo os santos jovens e ensinando os santos em crescimento. Apacentar é um cuidado todo inclusivo, irmãos. Como você fornece o cuidado todo inclusivo para o rebanho? Como que um pastor e mestre aperfeiçoa você a fazer isso? É através de um cuidado todo inclusivo. Esse cuidado carinhoso para ajudar as pessoas a serem aperfeiçoadas no dispensar divino. Em outras palavras, o que você está tentando fazer é ajudar as pessoas a estar tão envolvidas e cativadas por Ele, para que o Senhor tenha um livre curso neles, no seu coração, e eles estejam com o Senhor no seu coração o tempo todo. E isso resolve os problemas reais que eles têm. Apacentar é a ajudar pessoas que estão sob o dispensar divino e ajudar os irmãos a viverem dessa maneira. E isso é ser um prisioneiro de Cristo. Isso é poder ajudar as pessoas. Quando alguém dessa maneira está diante de você, isso não dá para imitar. Você não consegue imitar isso. Você não consegue imitar uma pessoa com o dispensar divino. Se você estiver sob o dispensar divino, as pessoas ao seu redor vão perceber isso, vão tocar nisso, porque elas foram feitas para perceber isso pela criação antes da queda, e serão atraídas por isso, e vão buscar isso, até serem levadas à mesma situação. Ser um mestre é o quê? Ser um mestre, um pastor e mestre. O pastor, ele faz o melhor possível para descrever o que é viver dessa maneira sob o dispensar divino, para o cuidado todo inclusivo dos outros. Todos nós somos dons especiais. Os dons especiais nos ajudam a fazer o que eles fazem, e a vida da igreja é composta por nada mais do que aqueles que foram enviados para falar, proclamar o Evangelho e cuidar das pessoas. Nós fazemos essas 4 coisas, temos a vida da igreja e todos são partes de um dispensar específico. O dispensar está envolvido e todos estamos envolvidos em ser aperfeiçoados a permanecer pessoas sob o dispensar divino. Vamos ver isso no próximo item.
Esse aperfeiçoamento fará com que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro pelas ondas e levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. O que pode salvar você de ondas, o que pode salvar você de ventos, ser aperfeiçoado. A apreciar aquele que cativa o que há ali, o brilho do ouro, das penas no seu interior. Você vê o Senhor subindo e descendo no seu interior em todas as suas situações do seu viver diário, e você passa a ter um apetite por isso, um sabor, você gosta, você quer isso. Nas coisas, você não é atraído por coisas vazias, sem sentido. 1 Coríntios 13:11, Paulo diz: quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas agora me tornei homem e deixei para lá as coisas de criança. Então, vamos ver no próximo algarismo romano que nós vamos crescer, ser aperfeiçoados, e tocamos o Senhor, Ele habita no nosso coração, nós crescemos e como resultado disso, esse crescimento, não somos mais suscetíveis a coisas que nos distrairiam de Cristo. E isso preserva os membros do corpo. Somos resilientes em contatá-lo em nosso viver diário. Algarismo romano 4. A edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é realizada pela edificação direta feita por todos os membros, na cabeça e a partir da cabeça. Então, como nós somos edificados na cabeça, e então, a partir da cabeça, participamos disso. Quem participa disso não são apenas os membros aperfeiçoados, que têm essa condição geral de amar estar no dispensar divino, mas nós amamos também estar sob o dispensar divino, sendo cativados por ele, e então há um caminho para que todos nós cresçamos nele. Os versículos de referência são Efésios 4, 15 e 16, que fala: mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio Cristo, do próprio corpo, para a edificação de si mesmo em amor. E esses são os versículos que culminam, aqueles 10 versículos compostos, eles compõem uma porção importantíssima. Nós entramos com base na revelação de Algarismo Romanos 1 e 2, na experiência mostrada em Algarismo Romanos 3 e 4, todos participamos juntos. E isso é um sinal do final da era. Por isso precisamos entrar nessa experiência. A fim de sermos edificados, precisamos apegar-nos à verdade em amor, crescendo na cabeça, Cristo em tudo. Que é reter a cabeça? O que é apegar-nos à verdade em amor? Alguns expositores falam baseados, porque essa palavra começa com mas. A situação no versículo 15, a palavra começa com mas. Então, apegar a verdade no versículo 15 é o que fazemos em contraste com o versículo 14, em de ser levado de um lado para outro por ondas e por ventos de doutrina. Então, temos de ter a certeza de que estamos apegados à verdade, certo? Algo que
não falar mentiras, mas não é apenas isso. A verdade aqui é Cristo, o próprio Cristo, identificado na segunda metade do versículo e em Colossenses 2,19, que é o versículo que a verdade aqui é a realidade. Em João 14,6, ele é a realidade, que a realidade é o próprio Cristo. Estamos falando de Cristo, e por estarmos falando da edificação da igreja, em Efésios falamos da edificação da igreja, que é Cristo para a igreja, é Cristo com a igreja. Então, nós nos apegamos a Cristo para a igreja, com a igreja, e então crescemos. Intrinsecamente, o que é isso? Como nos apegamos à verdade? Bem, a realidade, se Cristo é a realidade, onde está Cristo? Cristo habita interiormente como o Espírito. Ele é daquele ouro esverdeado e amarelado, que é atraente, incomparável e que é digno de toda a nossa atenção. Então nós nos apegamos a ele quando? Temos de apegar-nos a ele e crescer nele em todas as coisas. Qual é o andar digno? No capítulo 4, versículo 1. O andar digno. Qual é? Nós nos apegamos, nós o retemos. Jimmy, dá você subir aqui um pouquinho? Jeremy, ele é o meu Senhor aqui. Ele habita interiormente. Eu tenho que me apegar a ele. Como que eu me apego a ele? Essa palavra apegar aqui, é claro, significa segurar, mas também pode ser entendida como manusear. Manusear também pode significar abraçar. Abraçar. Então, enquanto somos aperfeiçoados no dispensar divino, o dispensar divino tem uma contingência, nós temos que apegar-nos a ele, como o versículo fala, em amor. Então, nós manuseamos o nosso manusear, o nosso abraçar, e no contexto podemos dizer que tem 3 componentes. Um é porque é em amor, é intenso, é um apegar intenso, um abraço forte. Como você estivesse agarrando ouro. Então, você é um abraço contínuo. É um pegar contínuo. Não fala apegar, mas fala apegando. Apegando-nos à verdade. Então, é contínuo. É intenso, porque é em amor, tem um sentimento intenso, é contínuo e é atento, vigilante. Isso significa porque em todas as coisas devemos estar vigiando enquanto seguramos, devemos estar olhando e para não perder. Essas coisas são coisas que nos ajudam a ser aperfeiçoados no dispensar divino, de maneira que o nosso maravilhoso vitorioso que possa subir e descer em nós
e aumentar para termos esse toque intrínseco, tornando-se a realidade orgânica que é a edificação do corpo de Cristo. Então, fala, devemos verdadeirizar, apegando-nos à verdade divina, da economia eterna de Deus, do Cristo todo inclusivo e da Igreja como corpo de Cristo. 2. Devemos ser submissos à cabeça e permitir que a sua vida divina se expanda e aumente em todas as nossas partes interiores. Os versículos de referência aqui é que nós tenhamos sujeição e reverência a Ele. Aqui se refere aos versículos que estão referenciados aqui, que fala: a partir da cabeça, no dispensar divino, todo o corpo é bem ajustado mediante toda a junta do rico suprimento e entrelaçado por meio da operação, segundo a medida de cada parte. Então, o versículo 15 é: à medida em que nós nos apegamos, o suprimento, através de todos nós, é um suprimento multidirecional, não apenas entrelaçados verticalmente e horizontalmente, mas isso resulta num mover tridimensional, num toque dinâmico que produz o verdadeiro corpo orgânico de Cristo. C. As juntas suprindo e as partes funcionando causam o crescimento do corpo no dispensar da Trindade Divina para a edificação do próprio corpo no amor divino. Item 1 diz: todo o corpo causa o crescimento do corpo. Esses versículos aí mostram isso. Todos estamos envolvidos, todos estamos. Para isso temos de ser aperfeiçoados ao nos apegar ao dispensar divino continuamente. 2. O corpo edifica a si mesmo no amor divino, com o qual Deus e Cristo nos amam e pelo qual nós amamos Cristo e os outros membros do seu corpo. Amém. Bem, acho que em 1 minuto eu posso... Bom, é uma questão de estar envolvido, de estar ser a essência. O amor é a essência da natureza divina. O amor é a motivação pelo qual ele entrou em nós como essa pomba para nos regenerar, e a motivação para sermos aperfeiçoados no dispensar divino e retê-lo, recebendo o suprimento que vem dele. E no versículo 16, somos cada vez mais constituídos e o amamos com o amor com que ele nos amou. Tudo isso é uma questão de amar, como vemos nos versículos 15 e 16. Talvez eu possa mencionar também que eu acho que é crucial, eu acredito que é crucial. Espero que vocês entrem nesse esboço, leiam, orem, desfrutem, apliquem, sejam aperfeiçoados no dispensar divino. E eu estava considerando que Moisés falou em Números 10:35, nos 15 séculos antes de Cristo, e ele fala que os seus inimigos serão espalhados, a arca será levada para cima, começando a viagem do Monte Sinai, em sua jornada para a Boa Terra até Sião. Aquelas palavras
400 anos depois, foram citadas pelo salmista no século 11 a.C. E depois foram citadas por Paulo 11 séculos depois, ou 12 séculos depois, talvez, Paulo citou essas palavras. Vocês não acham que essa profecia precisa ser cumprida? Essa profecia que começa em Números 10, 35, talvez o mais grandioso salmo, o Salmo 16, citado por Paulo em Efésios 4, está agora esperando por nós, como os muitos membros sendo aperfeiçoados sob o dispensar divino para funcionar como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificar o corpo de Cristo organicamente no nosso tempo de vida, enquanto estamos vivendo, ok? Vamos orar com quem está ao nosso lado, e o irmão nos dirá o que fazer.